Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 2 do Segundou. Segundou com hashtag S de semana cheia. Atentem-se às datas de entrega das atividades, tá bom? Então, bora lá, né, para matemática. Vamos ver o que nós temos para hoje. Nenhuma correção, né? Só novas atividades. Então, vamos lá. Gente, lá na página 34 do livro de vocês, nós temos ali, ó, o aprender é divertido, né? Nós pulamos aí o mestre da tabuada, o mestre da adição, nós temos o mestre da estimativa. Não que a gente vá competir, tá? Mas nós vamos fazer essa atividade por uma questão lógica, assim, de trabalhar a divisão, tá bom? Então, vou explicar para vocês como vocês farão. Não vão se reunir, claro, com nenhum colega. Vocês vão estimar o resultado das divisões a seguir e anotar na tabela. Como estimar, professora? Fazer uma estimativa. Estimativa. Mais ou menos eu acho que dá tanto, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 927 dividido por 9. Se eu tivesse 900 por 9, eu sei que daria 100, porque 9 vezes 1 é 9. Só que eu tenho 927, então talvez dê 100... É mais de 100, né? Ó, tem 27 dividido por 9, não sei. Talvez dê uns 102, entenderam? É mais ou menos isso que vocês farão. Quanto vocês acham que dará cada conta? Primeiro isso, tá? Depois, gente... No espaço abaixo, vocês vão resolver cada divisão para conferir as estimativas, tá? Em seguida, preencher a coluna dos quocientes. Quocientes são os resultados, tá? Então, gente, é óbvio que vocês não vão colocar a mesma coisa aqui e aqui. Porque primeiro vocês farão isso aqui, ó. Tentarão descobrir mais ou menos quanto dará cada conta, tá? Depois, vocês vão fazer a conta naquele espaço abaixo e vão colocar o resultado aqui, para fazer a comparação. Ah, acertei, fiquei próximo, não, tá bom? Próximo, gente, vamos começar a trabalhar igualdades, tá? Então, vamos lá. Aqui na nossa seção troca de ideias, prestem bastante atenção. Vamos usar uma balança de 2 pratos para representar algumas igualdades. A balança está em equilíbrio quando os objetos em cada prato têm a mesma massa, o mesmo peso, tá? Então, vocês vão observar aqui, ó, que essa balança aqui está em equilíbrio, ó. Por quê, ó? Está no mesmo nível, tá? Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 quilo mais 2 quilos, que é igual a 3 quilos. E aqui eu tenho um peso de 3 quilos. Então, 3 quilos com 3 quilos mantém a balança em equilíbrio. É a mesma massa, o mesmo peso. Nós podemos representar essa situação por meio de uma igualdade. Então, aqui, ó, 1 mais 2 é igual a 3, ó. 1 mais 2 é igual, tá? Porque é 1 mais 2 é igual a 3. Uma igualdade é uma sentença matemática em que o símbolo de igual é usado, né? Que é uma igualdade, é igual. A expressão matemática que está à esquerda do sinal de igual, vem antes do sinal de igual, é chamada de primeiro membro da igualdade. E a que está à direita, que é depois, né, é o segundo membro. Então, na igualdade 1 mais 2 igual a 3, temos 1 mais 2, ó, que está à esquerda, ele vem antes do sinal de igual, é o primeiro membro. Igual a 3. O 3, que está aqui, ó, gente, à direita, né, vem depois do sinal de igual, é o segundo membro, tá bom? O que é importante disso tudo, gente? Que vocês saibam aí diferenciar a questão do equilíbrio, de massas, de pesos, tá bom? Não precisa gravar que antes do sinal de mais é primeiro membro, depois é segundo membro, não, tá? É só a nível de curiosidade mesmo que vocês necessitam saber disso. Então, veja o que acontece quando acrescentamos uma caixa em um dos pratos da balança. Então, antes nós tínhamos igualdade, certo? Agora nós não temos mais, ó. Agora a balança não está mais em equilíbrio, ó. Como vocês podem perceber, ó. Eu tenho mais peso desse lado, ó. Eu tenho 2, mais 2 são 4, mais 1 é 5. E aqui eu tenho 3. Então, claro que vai pesar mais para esse lado aqui, né? Porque está mais pesado. Para equilibrar novamente a balança, precisamos acrescentar a mesma massa nos 2 pratos, o mesmo peso. Então, observem aqui, ó,
2 mais 1 é igual a 5. E aqui, 3 mais 2 também é igual a 5. Tá? São objetos com pesos diferentes, mas que somados, tá? Associados, lembram da associação? Associados dão o mesmo resultado, o mesmo peso. Então, isso torna a balança novamente uma balança equilibrada, tá? Então, olha aqui, ela está novamente equilibrada. Podemos representar essa situação com uma igualdade. Então, aqui, ó, gente, 1 mais 2, tá? Porque já era o que tinha, 1 mais 2. Aí, eu vou acrescentar mais 2. É igual a 3, que já era o que tinha antes, tá? 3, ó, tá aqui, 3, mais 2, que foi o que eu acrescentei, certo? Então, 1 mais 2 é 5, que é igual a 3 mais 2, que é 5. Beleza? Simples assim. A balança estava em equilíbrio e uma das caixas foi retirada. Acompanhe as imagens para ver como se obteve equilíbrio novamente. Então, aqui, gente, ó, ela estava em equilíbrio. Tinha 2 mais 1 mais 1. 2, 3, 4. E aqui ela tinha 3 mais 1. 4. 4, 4, né? Ó, em equilíbrio. Depois, gente, foi tirado aqui, ó, um peso daqui, estão vendo? Aqui se manteve 2 mais 1 mais 1. 2, 3, 4. Aqui foi tirado 1, ó, então ficou com 3. Então, é claro que vai cair aqui para o lado mais pesado. E aqui, gente, depois, ó, foi tirado esse 1 daqui, ó, ficou 2 mais 1, 3, e aqui 3. Então, novamente o equilíbrio. Aqui era para ser uma linha reta, tá? Novamente o equilíbrio. Então, representando essa situação com uma igualdade, temos, ó, 1 mais 2, ó. Eu vou até riscar aqui para vocês, ó. Esse 1, ó, 1, vou até fazer assim para ficar mais fácil, ó. Mais 1... mais 2 é igual a 3 mais 1. Aqui, 1. Tá? Então, aqui, ó. Depois, 1 mais 2 menos 1. Por que menos 1, gente? Por que menos 1? Porque foi tirado 1, certo? Então, olha aqui, ó. 1 mais 2 menos 1 é igual a 3 mais 1 menos 1. Porque, gente, ó, 1 mais 2 é igual a 4. Menos 1 é igual a 3. 3 mais 1 é igual a 4. Menos 1 é igual a 3. Então, aqui, ó, finalizando, 3, né, ó. 2 mais 1, 3. E o outro 3, tá bom? Ao adicionar, né, somar ou subtrair, tirar o mesmo número de ambos os lados de uma igualdade, a igualdade se mantém. Então, se eu tinha 5 com 5, e daqui eu tirei 2, e daqui eu tirei 2, eu vou continuar com a igualdade, eu vou continuar com 3 e 3, um exemplo, tá? Beleza? A balança estava em equilíbrio e em cada um dos pratos foi colocado o dobro da quantidade de massa. Então, olha aqui, ó, 2 e 1, 3 e aqui 3. Depois foi colocado o dobro, né? Então, foi colocado mais um tijolinho de 2, mais um tijolinho de 1. E aqui foi colocado mais um tijolinho de 3. Então, aqui eu tenho 3 mais 3 dá 6. E aqui eu tenho 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, continua em equilíbrio, tá? Representando essa situação com uma igualdade, temos 1 mais 2 é igual a 3, tá aqui. Depois, 1 mais 2 vezes 2, porque nós dobramos a quantidade, né? Multiplicamos por 2, é igual a 3 vezes 2, ó, que foram 2 vezes o 3 aqui. 3 vezes 2, que é igual a 6, e 3 vezes 2, que é igual a 6, né? Porque aqui eu somei. Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, ó. Então, eu somei 1 mais 2 igual a 3, 3 vezes 2 igual a 6, e aqui 3 vezes 2 igual a 6. Então, a balança estava em equilíbrio e a massa de cada um dos pratos foi dividida pela metade. A prof se engasgou de tanto falar. Agora, ela foi dividida pela metade, tá? Então, vamos ver, aqui eu tenho 2, 4, 5, 6, né? E aqui eu tenho 3 mais 3, 6. Então, foi dividido pela metade. Então, foram tirados aqui, ó, um tijolinho de 1 quilo, um tijolinho de 2 e aqui um tijolinho de 3. Então, eu fiquei com 2 mais 1, 3 e aqui 3. Porque foi tirada exatamente a mesma quantidade, gente. Então, as igualdades se mantêm, tá? Então, olha aqui, ó. 1 mais 2 mais 2, que era antes, é igual a 3 mais 3.
Depois ficou 1 mais 1 mais 2 mais 2 dividido por 2, né? Porque daí foi dividido, né? Tirado metade, é igual a 3 mais 3 tirado metade também, dividido por 2. Ó, 2, 4, 5, 6, né? Então, aqui eu tenho 6, ó. Que tá representado aqui, ó. 6 dividido por 2 é igual a 3 mais 3, que também é 6, ó. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3 e 6 dividido por 2 é 3. Que foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Foi dividido, né, a metade. Então, ó, 1, 2, 2 mais 1, 3 e aqui 3. Então, se manteve aí a igualdade. Multiplicando ou dividindo os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade continua valendo. Então, o que a gente viu até aqui? Para fazer um resumão, tá? Das igualdades ali na balança. Que se eu tenho 5 quilos em cada prato da balança e eu tiro a mesma quantidade, vamos supor que eu tirei 1 quilo daqui, 1 quilo daqui, a igualdade vai se manter, porque eu tirei a mesma quantidade, 4, 4. Se eu coloco 1 quilo aqui e 1 quilo aqui, a igualdade vai se manter, porque daí eu vou ficar com 6, 6. Se eu dobrar vezes 2, a igualdade vai se manter. Por quê? Porque eu coloquei a mesma quantidade, eu dobrei a mesma quantidade. Então, 5 vezes 2, 10 aqui, 10 aqui. Se eu dividir, eu vou ficar com a mesma quantidade, tá? Por quê? Porque eu vou tirar a mesma quantidade dos dois lados, tá bom? Então, não importa a conta que eu faça. Se eu tirar e colocar, multiplicar ou dividir a mesma quantidade, as igualdades vão continuar valendo, tá bom? Agora vocês têm atividade, ó. Recorte a balança no material de apoio de vocês, no final do livro, tem a balança e as caixas, tá? Para poder fazer essa atividade. No caderno, cole as caixas sobre os pratos na balança de modo a obter uma igualdade. Tente colar quantidades diferentes de caixas em cada prato da balança. Escreva a igualdade que você obteve. Como que você vai escrever, gente? Dessa forma aqui, ó, tá? Conforme, claro, o número de pesos que vocês colocarem, tá bom? Então, se vocês colocarem lá 1 mais 1 e do outro 1 mais 2 e do outro lado colocar só 3, aí vocês já sabem como escrever, tá bom? Mas vocês vão fazer isso no caderno. Claro, margem, cabeçalho, tudo bem bonitinho, tá bom? Próximo, a balança de 2 pratos está em equilíbrio. Observe. Gente, aquilo que a prof falou, tá? Eu tenho aqui, ó, 5 mais 3, eu tenho 8 quilos. E aqui eu tenho, ó, 4 tijolinhos com 2 quilos. 4 vezes 2 é 8. Então, eu tenho 8 de um lado, 8 do outro. A balança está em equilíbrio. Represente essa situação por meio de uma igualdade. Então, vocês vão colocar lá 5 mais 3 igual 2 mais 2, tá bom? Aí vocês entenderam. Caso tenham dúvida, voltem lá no início aí desse conteúdo igualdades, tá bom? E é isso, gente, ó, tranquilex, suci no mousse, melzinho na chupeta, muito fácil. Caso ainda tenham dúvidas, mandem no grupo da turma ou no grupo de pais, tá bom? Lembrando sempre que a sua dúvida pode ser a dúvida do seu amiguinho. Beleza, gente? Então, deixa eu aumentar aqui para me despedir de vocês e dar alguns recaditos. Então, é isso, gente. Vocês têm... Por que a prof passou pouca coisa, né? Vocês têm a atividade de língua portuguesa, que é aquele trabalhinho sobre o aniversário de Curitiba para fazer e para entregar hoje. Hoje é o aniversário de Curitiba. Prestem atenção, a turma de literatura que a prof fez a ligação do livro lá, Haikais Visuais, que a prof fez a ligação na quinta. Hoje, segunda-feira, é o dia de entregar a atividade também. Pessoal que a prof não fez a ligação, vai fazer hoje. E daí vão ter até amanhã para entregar a atividade de literatura. Tá bom? Vejam que no planejamento de hoje, a prof já colocou algumas datas importantes. Até mesmo de um trabalhinho de ciências que a professora vai dar na aula de amanhã e que a entrega é para o dia 1º, na quinta-feira. Então, já tá lá também. Então, já coloquem no planejamento de vocês. Eu gostei de ver, muitas crianças fizeram, só que muitas ainda não me mandaram fotos, tá? Estão anotadinhas aqui, eu preciso das fotos dos planejamentos de vocês. Não é só para sair bem na foto, é para usar, para planejar, para organizar a sua semana de estudos, tá bom? A tua rotina no geral.
Outra coisa, na aula de quarta-feira, nossa aula tecnológica, nós temos aí 2 lançamentos. O caderno de aprendizado personalizado de vocês, por isso que a prof pediu o tema que vocês mais gostam, e o nosso clube da leitura. Yes, clube da leitura, que a prof vai explicar melhor na aula ao vivo. Tá bom? Por hoje é só. Um beijo. Daqui a pouquinho a terceira aula de vocês, espanhol. Hablam espanhol com a maestra Elis, tá? Porque eu não hablo espanhol, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até as nossas aulas de amanhã. Tchau!